Aí, rapaziada, aula de hoje, hein? A gente está aqui nessa plantação de maconha no Chile. Além dessa, tem uma muito parecida, tá? Coreia do Sul, França e China, tá? Por que esses países resolveram plantar maconha? É isso que a gente vai discutir nesta aula de hoje, o uso medicinal da cannabis no Brasil. Acompanha comigo, vamos lá? O Brasil não aprova a plantação de maconha, a produção de remédio interna. A gente consegue fazer um remédio só contra esclerose múltipla. Entretanto, tá, uma das maiores empresas especialistas em colher dados a respeito do uso da maconha no mundo, a New Frontier Data, propõe para a gente que o Brasil poderia lucrar até R$1 bilhão por ano em impostos e ter um lucro de mais de 10 bilhões por ano. Bob, a maconha pode gerar no Brasil até R$1 bilhão de lucro. Você acha legal a maconha associada ao lucro da indústria farmacêutica? Even a Christian or the people who go to churches interpret the Bible and preach as them. That is not the right way. Vocês sabem que a maconha ela é usada medicinalmente há muito tempo, desde a era cristã, tá? Na Ásia, a Índia já usava maconha para fins medicinais. Aqui no Ocidente, a maconha chega com força na segunda metade do século XIX. Diga, doutor. Antes, no princípio do século, é que a maconha adquiriu esse status de droga perigosa. Antes, século XX. Século XX. 1900. Antes, em 1800, o médico inglês, O'Shaughnessy, ele teve uma paciente que tinha uma filhinha que tinha mais de 50 convulsões por dia. Oh. E ele tinha experimentado de tudo. Aí ele resolveu dar cannabis e a menina melhorou totalmente. Em forma de óleo, de chá? Em forma de gotas, sublingual, embaixo da língua. O que aconteceu que ficou como é hoje? Que a gente... Aconteceu o seguinte, quando, e isso é interessante porque ela é julgada de uma forma, mas foi julgada pelas pessoas que a utilizavam. No começo do século, quando tiveram as imigrações para os Estados Unidos, os negros chegaram, os chineses, eles usavam drogas desde a origem do país deles, para relaxar e usavam. Então, o que aconteceu? O americano, homem branco, ele dizia, esses mexicanos de cor escura estão fumando maconha, vão se empoderar, vão estuprar nossas mulheres e vão viciar nossos filhos. Então, quem estiver fumando maconha, vai em cana, vai preso. E a maconha não presta. A maconha não presta, mas não era, foi um problema. No Brasil aconteceu a mesma coisa também. Começaram a pegar. Na Guerra do Vietnã, os hippies eram paz e amor, não eram? Sim. Não queriam ir para a guerra, mas eles fumavam maconha. E a partir da década de 90 do século XX, a maconha tem sido estudada e, a partir daí, a indústria farmacêutica prevê que a maconha é um filão de mercado. Tá? Tanto que a maconha ela pode ser base, tá, para remédios contra esclerose múltipla, câncer, Parkinson, depressão, crise de ansiedade, asma, esquizofrenia, epilepsia. A maconha está sendo usada hoje para curar mais de 10 doenças, gente, pelo menos, tá? E por que o Brasil não explora esse baita potencial que nós teríamos para gerar impostos? Vocês imaginem, por exemplo, que a maconha pode ser cultivada, inclusive na agricultura familiar. Ela poderia trazer um respaldo de impostos para os estados extraordinário. O Brasil tem clima quente, ele tem tudo o que precisa para ser um dos grandes produtores de maconha com finalidade de remédio no mundo, tá? O clima, a quantidade de terras, a mão de obra que está ociosa. O Brasil tem mais de 12 milhões de trabalhadores hoje procurando emprego. O que trava isso, tá? Um grande advogado especialista em saúde pública, este advogado chama Leonardo Navarra, ele é um dos grandes especialistas em saúde pública no Brasil. O Leonardo Navarra conta pra gente que a Anvisa ela criou um sistema jurídico que faz com que o produtor de remédio, né, que tem como base o cannabis, praticamente tenha que construir um bunker para poder produzir.
tá? Exige certificado emitido pela agência, autorizações especiais diversas, documentos técnicos, condições operacionais com controle extremamente rigoroso. Resultado: quando o Brasil precisa produzir algum remédio à base de cannabis, ele tem que importar dos países produtores. Um frasco de 10 ml, gente, chega a custar R$ 2.800, que tem como base cannabis para produzir remédio contra esclerose múltipla. Então, até por questões humanitárias, o Brasil deve colocar essa questão em debate, debater com a sociedade. A gente vai perguntar agora para quem entende do assunto. Bob, se teu filho tivesse epilepsia, você recomendaria maconha para ele? You have to live in a heaven. You don't die and go to heaven. You have to live in heaven. You know, a lot of places on earth could be, but Africa is our heaven. A gente não está pedindo, né, a liberação da maconha para fins recreativos, embora alguns países como o Uruguai já tenham feito isso e diminuído drasticamente a violência interna a partir dessas medidas. O que a gente pede, na verdade, é liberar a maconha, tá, a cannabis, para fins de produção de remédio, ou seja, a gente está em busca de uma sociedade que seja mais humanitária, que pense no desespero de mães que têm filhos com autismo, com esclerose, com câncer. A cannabis é usada como base para a produção de remédio contra todas essas doenças e com um efeito maravilhoso. Inclusive, várias pesquisas estão provando que ela consegue diminuir muito, tá? Dores, ânsias de vômito proveniente do tratamento contra câncer, tá? Ela é super usada para isso. Evidentemente que esse desgaste, né, da sociedade brasileira em aprovar a maconha está ligado a um dado bem interessante, que é a nossa história, tá, de cultura, em que a maconha é vinculada sempre àquilo que é transgressor, né? Os escravos negros chamavam a maconha de diamba. Mais tarde ela foi chamada de Maria Joana. E ela está sempre ligada a percepções transgressoras como as músicas, tá, do Bezerra da Silva. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Olha aí, quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patrão estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração e deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Na hora do sapé caiaia, o safado gritou: não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Caiu uma semente no meu vizinho plantou uma semente no meu quintal, de repente nasceu um tremendo matagal. Matagal pegou fogo e deixou os guardas na brisa, tá? Ou em outro momento, se Leonardo dá 20, por que eu não posso dar 2? Tá? São brincadeiras da música popular brasileira,
valorizando e retomando a maconha. E é exatamente o lado transgressor do uso recreativo da maconha que impede hoje o lado sério da maconha de aparecer. Vamos para a aula então? Vamos discutir? Para terminar essa parte séria, agora um segredo, vamos entrar na intimidade. Bob, conta pra gente, alguma vez você já tomou Fanta-uva com leite moça? Conta, o pessoal quer saber. Right, sir? True.